Queremos saber se vocês e você, Arnaldo, gostou, adorou, não gostou, deu para o gasto ou foi um lixo? Hoje foi o típico, né? O típico deu para o gasto, com uma virada meio na base da raça, da alma, com gols ali a fórceps, né? Um em dúvida de impedimento, outro de pênalti, deu para o gasto. Eu acho que o time fez um jogo... Parecia que ia ser o desfecho do jogo da Portuguesa, né? Porque algumas coisas foram semelhantes hoje. O time alternativo, o time muito aberto, o time vulnerável. Tem até um detalhe, depois eu vou discutir com vocês a questão da arbitragem. Não que os lances do São Paulo não tenham sido dos gols, né? Era condição legal no primeiro gol e o Luciano foi agredido no segundo gol. Mas talvez se tivesse o Klaus ali, como estava no jogo da Portuguesa, que ele deu um pênalti para a Portuguesa um tanto quanto no início da jogada, talvez não tivesse rolado. São detalhes do jogo, mas achei o São Paulo muito bagunçado e acho que o São Paulo ele só é um time competitivo. Eu entendo as ponderações do Crespo sobre o calendário massacrante, mas ele é assim para todo mundo e eu sei que o elenco do São Paulo é mais curto que de vários outros times, mas o São Paulo precisa, quando for revezar jogadores, como foi o caso hoje, ser mais organizado. Não dá para jogar com só 2 jogadores no meio do campo, né? Então tem essa situação. A gente estava ali na arquibancada e parabéns à torcida do São Paulo, quase 40 mil pessoas na chuva, acreditando, berrando, incentivando, como se fosse... Chegou gente e falou assim, pô, parecia jogo da Libertadores, que a gente precisava virar, né? Então parabéns à torcida do São Paulo, que conseguiu também empurrar o time para essa virada que deixa essa situação para a última rodada de possível classificação num campeonato que está exigindo muito mais do São Paulo do que a gente imaginava, né? Esse Paulistinha. Quer dizer, mesmo com aquela tabela maluca, os jogos em casa contra a Portuguesa e Primavera, cara, olha, e contra o São Bernardo, foram os 3 jogos em casa, fora o Santos. O melhor jogo do São Paulo foi contra o Santos, em que ele joga de um jeito mais, curiosamente, mais protegido, né, Tirando? Contra São Bernardo, Portuguesa e hoje Primavera, foi bem complicado. Exatamente. Até, sim, o São Paulo ganhou, tudo bem, mas se o São Paulo não ganha hoje, tá até o álibi da tabela ia por água abaixo, né? A tabela complicada, porque ia ter perdido ou empatado, perdido ponto para Portuguesa e para Primavera em casa. Aí você não tem defesa, né? E, de fato, os 2 piores jogos do São Paulo foram contra os pequenos. Tudo bem, perderam o Corinthians de 3-1, mas era fora de casa, perderam o Palmeiras e tal. Mas no Morumbi, esses 2 jogos foram... Por isso que a pergunta do Alê tinha a ver com um pouco isso, com o jeito do time jogar quando não tem 3 zagueiros ou quando são com times menores, né? Que ele empilhou o atacante e, na verdade, ficou uma loteria, né? O São Paulo virou o jogo e tal, mas foi bem lotérico o negócio ali, ganhou meio na alma, mas podia ter dado ruim, né? Tanto que o Rafael salvou na última bola, quando estava com 10, olha que loucura, né? O São Paulo... Primavera estava com 10 jogadores e quase empatou o jogo, né? Na última bola, praticamente. Enfim, vamos lá. Caio César, eu acho que nunca vou ver o Cédric acertar um cruzamento. Amigos, é a história do Casares gastar 500 mil. Foi uma reportagem que saiu lá no Globo.com, né? Que ele gastou uma grana em todo o período que ele esteve no São Paulo no cartão corporativo. E que, no fim das contas, ele pagou lá, né? Com juros e correção. Não sei por que ele pagou tudo de uma vez no final, mas pagou. Mas sim, era essa reportagem, não tinha controle nenhum sobre esse tipo de gasto, e agora parece que o São Paulo estabeleceu um controle. Agora, sobre o Cédric, muita gente falando do Cédric, não acho que ele fez um jogo brilhante, mas não está longe de ter sido o pior para mim. O Cédric é o cara da vez, dá para perceber que a arquibancada tá... e acho assim, gente, é aquilo, né? Quando o cara cai... na questão da torcida, talvez o ideal seja preservá-lo mesmo. E o detalhe foi que o Lucas Ramon entrou bem, né, no jogo, na primeira oportunidade. Mas dá para perceber que ele é o jogador hoje da torcida mais tem restrições, né? É verdade, vamos lá. Luba Sampaio, saudações tricolores. Jogo valeu para ver o Lucas voltar, jogaço dele.
120, 150 milhões de adiantamento da TV devem servir para não precisarmos vender de graça a nossa base novamente. E se sobrar, ajudar a pagar a folha salarial. A folha salarial para mim é fundamental. É uma vergonha. O São Paulo está há 5 anos devendo um, paga 2, deve 2, paga 1. Isso é uma vergonha, é um negócio ridículo, inacreditável. Lucas, eu achei que jogou bem, sobretudo no segundo tempo, jogou melhor até do que o primeiro. O primeiro ele se sucumbiu junto com o time. A gente vai falar bastante do Lucas. Ajudou também. A decidir o jogo, né? Sim, claro. Depois de bastante tempo. Sim. Então, a gente vai falar também um pouco sobre o jeito do Lucas jogar e tudo mais, tal, que é uma coisa importante, viu, Luba? Ricardo Leles, o VAR é importante e hoje mostrou isso. Só quem parou de ganhar roubado se incomoda. Basta usar a tecnologia de forma correta, viu, Arnaldo? Isso é para você. Na verdade, né, cara, eu acho que o VAR, em relação ao impedimento, por exemplo, ele deixou os auxiliares numa situação muito cômoda, né? Os auxiliares estão errando muito essa questão de impedimento, ou não, ou marcando quando não é, e ele pode corrigir. Na questão da agressão, é aquilo, do pênalti, né? Se é contra o São Paulo, ia estar um monte de gente enchendo o saco, né? Nessa situação, e no estádio deu para perceber que o Luciano, os outros jogadores do São Paulo nem perceberam, fora o Ferrarese, eu acho que foi ali, que tinha rolado. Muita gente querendo que o Luciano levantasse para continuar a jogada, o time estava pressionando em busca da virada. Eu, por exemplo, na arquibancada, fiquei falando, vai, Luciano! Levanta, tal, não sei o que lá, mas ele tinha a convicção de que tinha sido agredido, né? Alguém tem que avisar o Crespo que o Cédric e o Ferreirinha não servem para jogar nem na várzea. Esses bagres a natureza marca. Tapia não sabe correr. Diz aqui o Cigano, que ele já ganhou o troféu Cigano de maior corneteiro nesta live. Tapia, né, Tironi? É aquilo, eu acho que... vamos lá, vamos falar dos três. O Tapia, o jogo dele é um jogo... Ele é o menos técnico, né? Mas ele tem méritos na luta. E acho que quando ele joga... Quando ele joga sem dupla, 2 pontas, ele destoa muito. É mais difícil ele jogar. Verdade. Né? Ele precisa jogar com dupla. Para mim, ele é o segundo atacante, assim. Pois é. Ou centroavante. E é engraçado, se você for pensar, ele faz gol em clássico, ele joga bem a maior parte dos jogos difíceis, porque nos jogos difíceis o São Paulo joga mais agrupado em dupla de ataque. Não e ali eu acho que a questão do Cédric e do Ferreirinha, agora com as concorrências, o Crespo, acho que ele deu todas as chances para o Ferreirinha possíveis. O Luca está melhor que ele. Ele está dando as chances para o Cédric, o Mike já é titular, daqui a pouco o Lucas Ramon. Nessas posições ele tem concorrência. Não dá, né? Para insistir, de fato, o Ferreirinha está muito mal. Muito mal. GTO Munico. Não é possível. O Lucas jogou em 2026. Jogou bem. João Marcos, Caras, Canhete e Saavedra. Até quando o Cédric jogará? Não sei. Agora o Lucas Ramon entrou bem. Capaz de... Agora tem concorrência. Tem o Mike, tem outro jogador. Vamos ver. Tem o Lucas Ramon. Adriano Serran. Pro Ferreirinha falta apenas uma coisa. Cérebro. Nasceu burro, não aprendeu nada e esqueceu metade, diz ele. Caio Banduque. Por que a diretoria não abre a arquibancada oeste? Os ingressos mais baratos e fáceis de vender ficam parados e as cadeiras não esgotam devido ao alto preço. Não abre, né, a oeste. Abre a partir do momento em que 40 mil são vendidos. Aí, a partir do 40 mil, abre a oeste, né? Hoje estava quase todos os setores cheios, né? Do resto ali. Foi 37 mil pessoas. Altieres, The Dark Bertazzi. Salve seus corja. Estava aqui no momento ponto de reflexão. Primeiro, a roladinha no passe do Danielzinho para o gol do Lucas foi de cinema. Pois é. Acertamos desse jogador. 2, Rafael salvou no final. Vamos por mais, diz ele. Foi mesmo. Um belo passe e uma bela defesa. Murilo. Salvou mesmo. Murilo Fogli. E tem gente da mídia São Paulina que fala que não devem renovar com o Caleri, Luciano e Lucas. Loucura. Pois é. É a reserva de... É a reserva de talento que o time tem, né? Mesmo desorganizado pra cacete, na parte final, quando estava o meio de campo com... O time estava assim, né? Marcos Antônio, Danielzinho, 4-2-4. Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas, Luciano, Caleri e Luca. São 6 jogadores que sabem jogar. São 6 bons jogadores.
E aí, você, mesmo desorganizado, o time conseguiu buscar a virada porque tinha bom. O 4-2-4 com um jogador ruim ainda, como é o caso do início do jogo, deixa muito difícil a situação. Início do jogo, não, né? Do segundo tempo, melhor dizendo. Mavanabal. O Crespo é mais limitado que o time. Toda vez que quiser variar o time, a tendência é desastre. Vitória culposa, diz ele aqui. Álvaro Filho. Assistir 70 minutos de futebol com Ferreirinha no seu time é certeza de ir para o céu. Agora é Cotia na Sul e no resto do Paulista. 100% no Brasileiro e na Copa do Brasil. Aliás, vou colocar uma enquete aqui, Arnaldo, no nosso no YouTube, perguntando para vocês o que fazer no jogo contra a Ponte Preta. Vou fazer essa pergunta agora aqui, tá? Tá. Reservas ou titulares, tá? Uma bosta agora, cara. Você não pode mais comer no Reserva ou titulares contra a Ponte Preta? O que você acha? Cara, eu não. O problema é que o Crespo, cada vez que ele. Eu acho que muito mais por culpa dele na questão da organização. Toda vez que ele coloca o time reserva, fica muito bagunçado. Mas eu arriscaria com os reservas. Eu botaria mais moleque e tal. Eu acho que não vai fazer isso. Mas eu acho que ele deveria enquete colocar no ar. Molecada. Vamos lá, vamos ver como é que a galera vai reagir a isso. Enquete no ar. E aí o Sérgio pergunta, a torcida do estádio quer a classificação? Estava dividida, né, Arnaldo? Acho que, assim, cara, os caras torceram hoje como se fosse final de campeonato. Eu acho que a torcida do estádio quer a classificação, os jogadores querem, porque os jogadores veem a possibilidade de ganhar um título nisso, né? No Paulista. Que pode, sei lá, aquele campeonato que você pode classificar em oitavo e pode ser campeão, né? Mas é aquilo, o Crespo tem falado muito, e nessa coletiva foi quase toda a tônica da coletiva, na situação de desgaste excessivo por sequência de jogos no mesmo calendário. Se ele utiliza a base titular contra Grêmio e Ponte e classifica, ele não vai ter nunca esse respiro, né? Vai continuar emendando com um elenco muito curto, né, cara? Yuri Rodrigues, Caleri muito importante, ele traz uma profundidade que o time não tem, toda hora ele faz o facão para os meias, só vejo essas qualidades no André Silva, espero que volte bem para não sofrermos esse ano. Perfeito. Boa observação, Yuri. Markonovski, como que as pessoas acenderam ao ponto hoje com essa chuva? Queimaram, né? Calma, Markonovski, calma. Não, calma, filho, eu já Alexandre sei que... Morato, outra coisa com o Lucas, o time queria muito mais. Eric Magri Ribeiro, Crespo que quase botou tudo a perder com as alterações desastrosas na virada do primeiro tempo. Agora é botar o Sub-20 no Paulista e na Sul e focar no Brasileiro. Felipe Cabral, hoje fui ver um filme no cinema, Descontrole, e rolou a música. E o Make Me Feel. Aê, garoto. Tinha um senhor do meu lado com agudo. Tive que olhar para ver se não era o Tirone. Boa, Felipe. Manda. Make me feel. Boa, Felipe. Gênio. Sério. Raimundo Parente. Meus amigos, boa noite. O que vocês acham do Crespo estar poupando o jogador no início da temporada? Não acho legal. Cara, tá todo mundo. Ele é o técnico que tem menos poupado o jogador no início da temporada. Esse é um problema, cara. Né? O que o Abel já usou o time inteiro reserva, o Dorival já usou o time inteiro reserva, o Vojvoda usou o time reserva do Brasileiro, né? O São Paulo é muito dependente de alguns jogadores, né? E aí ele fica... Agora, eu acho que ele deveria tentar, eu sei que é super difícil com esse elenco, simular, quando ele reveza os jogadores, o sistema que joga o time principal. Porque hoje, não, foi com 3 zagueiros, mas foi com 3 zagueiros e 3 atacantes. Só com 2 no meio. Concordo com você. Não é... Embora a gente tenha uma observação apenas para fazer. A gente fala, não, o São Paulo tem muito zagueiro, então tem bastante zagueiro. Também tem um degrau de diferença entre os titulares e os reservas que para mim é muito grande, cara. Exato. O Tolói é muito pior. Entre os zagueiros, né? O Dória hoje foi mal pra caramba. Mesmo o Ferrarese, eu acho que ele é bem pior que os titulares. Bem pior. Não sei. O que você acha? Não, eu acho... Não, o Ferrarese já foi titular do time. Acho que ele não está numa fase de fato ruim.
Até pouco tempo atrás, o Sabino destoava da linha de 3. Hoje você já confia no Sabino. Acho que o Sabino teve uma sequência boa. O único indiscutível é o Arboleda. Acho que o Arboleda e Alan Franco são indiscutíveis, né? Eu acho que eles... mas eu acho muito mais a defasagem entre zagueiros é a defasagem entre jogadores no meio de campo do São Paulo e atacantes, né? A defasagem, para mim, é muito mais nesses outros setores. Fábio Marques, grande Fábio Marques. Luciano é Luciano. Quando entra, muda tudo. Que homens. Boa, Fábio Marques. Professor Henrique, salve, mestre. Estávamos lá debaixo da chuva e buscamos os 3 pontos. 37 mil guerreiros. É isso aí, professor. Tamo lá. Danilo Pérez, hein? Ele mesmo. Saindo no Morumbi ensopado, feliz e sem entender o Crespo. Algo que todo São Paulino sabe ele não mexeu. Mexeu tendo que era só tirar o Cédric. Lucas voltou, diz aqui o Danilo Pérez. Na verdade, eu acho que tinha que ter tirado do Ferreirinha. Robert Poli. Robert Poli. Poli é Politi? Se for Politi, pode ser ele, hein? Boa noite, senhores. Saudade de uma baliza 0. Tomamos gol todos os jogos. Verdade. Essa é uma questão. A única partida recente em que o São Paulo não saiu atrás foi a mais tranquila, contra o Santos, né? Mas, vamos combinar. Só saiu o gol quando o Gabriel Menino, depois do Gabriel Menino ter sido expulso. Então, essa situação, acho que o São Paulo, o senso de urgência de abrir o placar tem que ser maior, né? Concordo. Sobretudo quando joga em casa. Danilo Pérez, Lucas, Luciano e Caleri parece ser uma realidade. Vamos ver. Só se for. Eu acho difícil. Só que se for o Lucas aberto, acho difícil. O São Paulo, acho só contra o time mais fraco. Também. João Marcos. Seria o esquema contra o Grêmio, por exemplo. Mas se ele fizer isso, vai se dar mal. João Marcos, Carlos Roberto e Ameriô Júnior. Alan Franco de primeiro volante não seria uma alternativa para mudar esquema sem alterações e deixar o time exposto? Cara, não, acho que não dá. Ele não consegue fazer o para-brisa. Precisa correr, cara. Não é pouco. Ele é um jogador. O cara não é exatamente. Também está vendo a classificação. Isso. No momento em que você viu, o pessoal ainda estava. Estava aqui no telão, mas com os melhores momentos. E eu dei a Ponte Preta como rebaixada, mas faltam 2 rodadas, não é isso? Acho que a Ponte perdeu. Não, a Ponte jogou hoje, tem 7 jogos. Ela perdeu para a Portuguesa. E ela só chega a 4 pontos no máximo. O Santos tem 6 fora da zona. Então, a Ponte Preta está rebaixada. A Ponte Preta está realmente rebaixada. E o São Paulo, o Crespo no jogo contra o Santos, né? No meio de semana, ele poupou 2 jogadores, né? Tirou o Caleri, que vinha jogando. Sim. E agora ele poupou mais gente, né? E aí no segundo tempo ele coloca Luciano, que nem o Mansur falou. E nos 2 jogos, precisando do resultado, ele tira o terceiro zagueiro e bota um atacante, né? Então, assim, o Crespo, acho que ele tá decidido, tá inclinado, tem a preferência pelos 3 zagueiros, mas é uma alternativa para quando ele precisa ter mais força de ataque. O Lucas começou jogando por dentro, né? Aí depois, quando entra o Luciano vai para dentro e o Lucas vai para a beirada. E o Lucas, assim, para mim, eu não sei como é que o Crespo vai encaixar. Caleri seria o centroavante, né, no cenário ideal do Crespo. O Luciano está jogando muito bem, sendo decisivo. Só que o Lucas, recuperando a forma física, é difícil deixar ele de fora. Foi um problema desde o ano passado isso para o São Paulo, colocar os 2 juntos. Jogando com uma linha de 4, ok. Mas com uma linha ainda, né? Para encaixar nessa... Porque jogando com uma linha de 4 ele consegue. Agora, com uma linha de 3, aí fica difícil de encaixar. E com uma questão, né? Seja com o trio de Marcos Antônio, Bobadilha, Danielzinho, seja como hoje, que começaram o Marcos Antônio e Bobadilha com o Lucas mais à frente, 2 atacantes, tem tido uma versatilidade, uma mobilidade nesse meio do São Paulo e tem coisas com bola interessantes acontecendo. Mas o São Paulo não parece ainda um time equilibrado quando perde a bola, né? Ele tem jogos, por exemplo, que o desempenho defensivo é bom, foi o caso do jogo com o Flamengo, mas era uma proposta em que ele se programou para esse jogo mais de enfrentamento, de uma marcação individual, que é uma característica muito do Crespo, ganhando duelos, e acabou nem criando tanto, mas ele é um time que em alguns momentos, com a bola, tem criado bem, mas quando precisa buscar o resultado, ele tem se desequilibrado em alguns momentos, sofrendo muito contra-ataque do adversário. Hoje foi mais um jogo em que isso aconteceu, tinha acontecido no jogo com a Portuguesa. Essa é uma questão. E aí eu não sei o quanto isso impacta na decisão dele de assumir o risco desses momentos em que ele abre mão de um dos zagueiros.
Jogo também. De rodar, né? No sábado passado a gente fez as contas aqui, né? O São Paulo tinha feito 7 jogos entre 10 ou 11 de janeiro até o último sábado. E desses 7, 5 foram contra times da Série A do Campeonato Brasileiro. Campeonato Paulista é isso. Mirassol. Como é que você vai ficar girando o elenco contra esses caras, né? Não dá. Hoje, contra o Primavera, né? Aí o Crespo assume digamos, um risco maior. Foi, né? O São Paulo tinha jogado com o Santos. Então ele tinha enfrentado Mirassol, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Santos. E tinha mais um E depois jogou com o Santos de novo, exatamente. Sexto jogo contra time de Série A. Mais uma vez contra time de Série A. Eu citei aqui o Crespo e nós temos um trechinho da entrevista coletiva do treinador do São Paulo. A escolha da escalação foi por o desgaste da sequência dos jogos. A ideia era tentar de não arriscar o Luciano, mas é assim. Luciano entrou bem. Depois eles encontraram um gol, onde, se vai ver no passado, talvez era um jogo tão difícil que até podia perder. Por quê? Porque os jogos são assim, você cria muito, talvez tem que deixar espaços atrás, jogando no Morumbi, tenta de colocar pressão, não logra abrir o placar e começam a pegar riscos que se a gente logra abrir o placar antes, não poderia acontecer, mas aconteceu. Então, ainda outra vez uma virada, a gente fica feliz. Acho que a torcida ficou feliz, porque foi um espetáculo, foi bonito, mas sofrido, muito sofrido. Então, as coisas, eu falei com o time, as coisas podemos fazer bem, regular ou mal, mas com esta intensidade, com esta agressividade, com esta vontade, acho que a torcida fica feliz. É normal que o resultado, a virada, todo parece muito, mas talvez em outros momentos, em uma situação assim, começa a ter pensamentos negativos. Não, eles acreditam e vão. Entrou muito bem Lucas Ramon, fico muito feliz por Lucas Moura, muito feliz. Ele precisava uma noite assim, já estávamos vendo coisas que ele estava crescendo, então fico muito feliz por Caleri também. Luciano. Quando entra, muda tudo. Teve vaia da torcida no intervalo, não teve? Mas o astral mudou. Assim, o jogo com o Flamengo foi uma virada em termos de astral. Um torcedor machucado, tudo que ele via de noticiário também fora do campo. O time dentro de campo, desde aquele jogo com o Flamengo, quando foi um jogo de muita luta, de superação, com o São Paulo. E curiosamente, naquele jogo o torcedor não foi, né? Porque muito menos gente. Eu fiz aquele jogo. O relacionamento estava tão abalado, né, Praz, que o torcedor do São Paulo, que nos piores momentos continuava enchendo o Morumbi. E o São Paulo, assim, tecnicamente não fez um bom jogo contra o Flamengo, né? Conseguiu a vitória. Depois do primeiro gol, aí sim o Morumbi inflamou. Aí foi muito competitivo. A torcida foi muito competitivo. Eu estava vendo aqui. Eu acho que a ideia do Crespo é jogar com esses três no meio-campo, né? Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. Porque contra o Flamengo ele jogou, contra o Santos ele jogou, no outro jogo contra o Santos ele jogou com 3 no meio, daí botou o Pablo Maia no lugar do Marcos Antônio. O primeiro jogo que ele joga sem a trinca de volante foi agora, né? Aí tem o contexto todo também, né? É o Primavera em casa. Mas é interessante porque, assim, olhando por um lado, é difícil de encaixar o Lucas e o Luciano nesse vai ter que tirar um dos volantes. Mas, em compensação, também, tu sempre vai ter ou um Lucas ou um Luciano no banco, porque a gente está falando do calendário agora, né? É humanamente impossível conseguir jogar uma sequência de jogos muito grande, então, naturalmente, tu vai ter esse revezamento. Mas quando a gente olha para um clube como o Flamengo ou como o Palmeiras, a gente não aponta isso como vantagem? Sim. Isso não deve ser algo que Corinthians, São Paulo, Vasco devem buscar? Não, com certeza. Outras grandes grifes do futebol brasileiro que ainda não tem um elenco tão... O ideal, ainda mais nesse calendário, Barreto, é que se tenha isso. Mas, assim, a gente está falando de uma posição, né? Bom. A gente está falando do problema de uma posição, né? Aí tu tem laterais, tu tem outros volantes, tu tem zagueiros, tu tem atacantes, né? O Caleri hoje não tem um reserva pro Caleri, né? O André Silva e o Raia Francisco estão machucados. Então, assim, é difícil. Agora chegou o Lucas Ramon para a lateral direira, né? Estreou hoje. Que era uma
não é uma lacuna, mas era uma posição carente. Até. Isso acabou sendo muito difícil, muito complicado, né, Caleri? Primavera conseguiu achar aquele gol e depois se fechou de todas as formas e ainda levou perigo nos contra-ataques. E uma vitória fundamental para o principal objetivo, que é a classificação. Como você falava, Edu, era um jogo que nos primeiros 15 minutos a gente parecia que tinha controlado, que estava jogando bem, que chegava no gol rival. A gente não conseguiu o gol, que era o mais importante. Nos últimos minutos do primeiro tempo, cada vez Primavera saía um pouquinho mais do fundo e levava mais perigo para nosso gol. E no segundo tempo los encontra com um gol, claro que uma jogada construída, mas com um pouquinho de sorte. E a gente tem que virar o resultado como seja, porque se a gente hoje não conseguir os 3 pontos, praticamente a gente ficava fora. Então, os gols para um camisa 9 sempre são importantes. Seja golaço ou de pênalti, tudo vale um. Então, para mim é bem importante voltar a marcar no Morumbi, ganhar, porque sempre é importante ganhar, por mais que faça gol. Então, claro que eu preciso estar melhor, como sempre falo. Ainda eu tenho dores, não estou no 100%. Fisicamente eu tenho que evoluir muito, mas eu estou trabalhando para não machucar e estar cada dia melhor. Tomara que cada vez eu consiga aguentar mais tempo jogando e me dedicando dentro do campo, que é onde verdadeiramente eu quero estar. E que possa seguir fazendo gols, que, como você falou, é uma coisa muito importante para um camisa 9. O Lucas, a gente sabe que é nosso melhor jogador. Hoje você viu o Lucas Moura que a gente quer. É claro que ele também fica insatisfeito quando as coisas não saem da melhor maneira. Mas é um cara que trabalha sempre ao 100%, um cara que se dedica, um cara que ama São Paulo. E isso é muito importante para o clube. Todo mundo quer sempre estar ao 100% e se brindar no São Paulo. Mas um cara como ele, que saiu do clube, acho que quando as coisas não saem, sente ainda mais. Então, parabenizar a ele, porque hoje fez uma partida 10 pontos. Fez gol, driblou, fez facão. Ele jogou como o Lucas que jogou o dia de 2023 com o Corinthians. E tomara que ele tenha essa sequência e a gente consiga grandes coisas com ele e que a gente termine levantando uma taça esse ano. É isso, Marcela. Só lembrando que o São Paulo agora vai para a última rodada contra a já rebaixada Ponte Preta em Campinas. Se vencer e chegar a 13 pontos, terá muita chance de estar classificado para a fase de mata de quartas de final. Antes desse jogo com a Ponte, tem o Grêmio aqui mesmo no Morumbi, quarta-feira.